Estamos iniciando esse Evangelho nesse momento, no sábado, agradecendo a Deus pela semana, por mais essa oportunidade desse momento sagrado. Hoje o tema vai ser continuação do tema da quinta-feira, que eu falei dos mandamentos. Eu vou falar mais um pouquinho dos mandamentos de Deus. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe, a todos nós, a todos que vão ouvir esse Evangelho, que estão espalhados por toda a terra. Que Deus abençoe a cada família, a cada ser humano, que tenha essa oportunidade de escutar esse Evangelho da noite. Peço para compartilhar, né? Dar um positivo, né? Se gostar do Evangelho, por favor, para ajudar a divulgar a nossa doutrina aqui na nossa casa, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos tenha ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Nosso tema hoje vai ser os 10 mandamentos. Aproveitar fazer esses evangelhos, porque a gente não está por muito tempo aqui no corpo físico, menos fica gravado esses evangelhos para o futuro, porque esse evangelho que eu vou fazer hoje é para o futuro mesmo. Só o futuro que nós vamos compreender um dia e praticar esse evangelho que a gente vai fazer à noite, nesse dia, nesse momento. Então, o tema vai ser, vou falar nas 3 revelações. Porque, na verdade, na Terra só teve 3 revelações. A primeira foi no Decálogo, o Decálogo, os 10 mandamentos com Moisés. A primeira, que é as leis morais. Essas leis é para todo o tempo e todos os países da Terra. Esse vai ter que se cumprir e praticar mesmo, na verdade. E depois Jesus, né, vem com a segunda revelação, que é a lei do amor. Mas Ele mesmo é o amor. Ele trouxe o amor, Ele mesmo. E a terceira revelação é o Espiritismo, que daí já não é doutrina de homem, já é a doutrina dos Espíritos superiores, que vieram justamente confirmar os 10 mandamentos para nós, na ordem alfabética. Como está em 20 de Êxodo, em ordem alfabética, os 10 mandamentos, como está no capítulo 7 do Deuteronômio, também em ordem alfabética, esses 10 mandamentos. Essas sim são as palavras de Deus. Se existe palavra de Deus na Bíblia, essa é as palavras de Deus. Não só as palavras, é leis de Deus. E tem que ser cumprida, é um imperativo. A lei de Deus vai ter que ser cumprida na terra. Quanto tempo vai? Só Deus sabe. Mas um dia nós temos que cumpri-lo. Enquanto não cumprir, nós vamos sair do planeta Terra para outro planeta melhor. Então vamos lá, eu vou passar bem rápido nos 10 mandamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no capítulo 1, porque eu falei na quinta-feira passada algumas passagens do Livro dos Espíritos, né? Agora eu vou falar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a continuação da Bíblia. Porque na verdade a Bíblia, os 10 mandamentos, está de capa a capa. Os 10 mandamentos são as palavras de Deus, e está na capa a capa, da Gênesis ao Apocalipse. No Velho Testamento, no Novo Testamento, toda parte está os 10 mandamentos. Então é importante nós sabermos essas são as palavras de Deus. O resto são leis de homens. As doutrinas criaram leis. As leis de Deus são essas que eu vou falar hoje. E não tem outras para substituí-la. Nunca vai ter. Vai ter que ser cumprido. Até o último ponto, disse Jesus. 3 revelações. Moisés, Cristo e Espiritismo. Vamos lá no primeiro capítulo. Não penseis que eu tenha... Isso aqui está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20, no Novo Testamento. Essas são as palavras de Deus. Essas nós podemos dizer em toda parte, em todo o tempo, em todo o país. Essas são as palavras de Deus. Essas são. Porque inventado, muitas palavras foi inventado, mas essas são as palavras legítimas, verdadeiras de Deus. Então,
Então veja bem, nesse capítulo de Mateus, Jesus fala assim, isso é Jesus que está falando, não é? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, os profetas. Isso é Jesus que está falando para nós. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido até o último ponto, né? Até o último ponto e o último tio. Esse é Mateus que está registrando para nós, e Jesus vem confirmar: não vim destruir a lei e os profetas, vim cumpri-la. Vim adaptá-la ao grau de conhecimento da época dos homens, mas ainda não entenderam, não compreenderam, e nem hoje. Hoje tem bilhões de almas aqui na Terra que não compreenderam e estão violando com a brutalidade que assusta nós no começo do século III, né? do século... no começo desse século, né? Já do terceiro milênio. Assusta nós. Vamos lá. Veja como as pessoas confundem muito com a lei de Moisés com a lei de Deus. Não tem nada a ver uma lei com a outra. A lei de Deus é imutável, perpétua, invariável. As leis de Deus são 10 leis, que eu vou falar daqui um pouquinho. As leis de Moisés são leis disciplinares, que vai modificar com o tempo, está modificando. Vamos lá. A lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai, que são essas 10 leis, que é o decálogo que Jesus mandou pelos seus missionários, por intermédio da mediunidade de Moisés, que ele foi o porta-voz dos Espíritos de Jesus, desses missionários, para trazer as leis na terra para nós, que são os mandamentos, que é a verdadeira religião de Deus, não tem outra. Não tem outra religião fora dessa que eu vou pregar hoje. Não existe outra na terra, só existe essa. Não tem outra para substituí-lo. A lei mosaica, duas partes distintas, a lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil, o disciplinar decretada por Moisés. Leis civis. Um é invariável. A lei de Deus é invariável, não muda. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Todas as leis que Moisés criou, nas constituições de Moisés que fez na época, para a época, modificou quase todas e está modificando ainda que resta, mas de Deus está na íntegra essas leis e não vai mudar nunca. Nós que temos que mudar, nós que temos que praticá-lo, se nós queremos ser felizes. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Agora nós vamos entender o que é as leis de Deus, porque falar nas leis de Deus e não falar qual as leis de Deus, não adianta nada. Eu acredito nas leis de Deus, mas você pratica? Não, eu não pratico. Quem não pratica? Porque não conhece. Veja bem o primeiro mandamento. Vê se nós estamos cumprindo essas leis ou estamos violando essas leis. Ou estamos transgredindo essas leis. Vamos ver bem, com calma, para nós prestar bem atenção. Eu não estou dizendo para praticar hoje para amanhã, estou dizendo para nós praticar nos séculos vindouros, com certeza. Eu sou o primeiro mandamento da lei de Deus, para nós ver bem certinho o que é os mandamentos da lei de Deus, que é de todos os tempos, todos os países, essa lei. Todos os tempos, todos os países. Eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses, estrangeiro. Não fareis imagens de escultura, nem figuras alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, e nem na terra, nem que quer que esteja sobre as águas da terra. Não os adorareis, não lhe prestareis culto soberanos a elas. Veja bem que é bem esclarecedor, irmão, não fazer imagem de escultura nenhuma, nem de ouro, nem de prata, nem de madeira, nem de nada, nem de pedra, nem de gesso, nada. E nem de imagem. Qual é a imagem que você quer fazer? Fazer uma imagem de Jesus?
Você está passando uma garantia que está passando uma imagem de Jesus? Que imagem? Você viu Jesus? Você tirou fotografia dele? Não. Você pensa que é assim, mas é uma imagem que você está fazendo. Então, e Jesus está onde? Nos céus. E não é para adorar nada, a imagem está nos céus. Jesus está nos céus. Então deve fazer a imagem dele também. Porque nós não conhecemos. Não temos capacidade de saber quem é ele, na verdade. Então não deve fazer imagem nem de Jesus, nem de ninguém, nem de peixes, nem de homens, nem de animais, nem de nada. Muitas vezes as pessoas ficam endeusando até homens aqui. Ídolo, meu ídolo é esse. Esquece de Jesus e começa a criar ídolo. Um jogador de futebol, um músico, qualquer coisa. Fica criando ídolo, gente. Nós somos muito pequenos ainda. O nosso ídolo é Jesus Cristo, gente. Não tem outro. Esse vai levar nós ao céu. Único que vai levar nós aos céus vai ser Jesus Cristo. Ele é o caminho que vai levar nós aos céus. Esse é o primeiro mandamento das imagens. Eu quero fazer evangelho ainda. Cada mandamento eu quero fazer um evangelho. Uma palestra, para desmiuçar bem o que significa os mandamentos para nós, para ver qual o resultado que nós vamos ter quando nós transgredimos essa lei. Cada mandamento tem o seu valor e as suas punições para nós. No segundo mandamento, não pronunciarei em vão o nome do Senhor teu Deus. Fazia muito antigamente. Antigamente tudo eu jurava por Deus. Qualquer coisa eu juro por Deus. Eu juro qualquer coisa. Então nós errava muito. Nunca nós soubemos ser sim ou não. A própria Escritura. Seja sim ou não. Não bote o nome do soberano Senhor do Universo na tua banalidade, nas tuas mentiras. Isso é muito grave. No terceiro mandamento, lembrar de santificar o dia de sábado. Esse terceiro mandamento, eu quero fazer uma palestra sobre esse mandamento. Ver quanto nós vamos penar de transgredir esse mandamento, que seria o mandamento mais fácil para nós e se torna mais difícil por causa do materialismo que nós temos ainda enraizado em nós. Mas mas na próxima eu vou falar sobre cada mandamento. Quero fazer uma palestra para ver o que nós recebemos lá no mundo espiritual e na outra encarnação dos mandamentos que nós transgredimos. O quarto mandamento também é muito difícil de praticar hoje. E seria um mandamento muito meritoso. Muito mérito quem praticasse, mas muito difícil de praticar. Honrai pai e mãe, para ver longo tempo na terra que o vosso Deus dará. Esse longo tempo na terra nos céus também. Se nós não cuidar dos nossos pais, nós vamos ter duras provações no futuro. Duras punições. E daqui a um dia até da lei da terra também. Eles vão nos cobrar. Se nós não cuidar dos nossos pais, nós vamos ter muitas consequências com a lei da terra. O quinto mandamento, não matarás, não mateis. Esse também eu quero fazer um evangelho só desse quinto mandamento, para ver amplitude. Como é centenas de erros nós fizemos por esse quinto mandamento. E o sexto, não cometer adultério. Nós vamos ver também as consequências no outro evangelho, que não vai dar tempo. E não roubeis, também as consequências depois que nós vamos receber de volta, o retorno. O oitavo mandamento, não presteis testemunho contra o vosso próximo. Esse é o que mais se faz na terra hoje. Nunca se caluniou tanto o próximo, nunca criticou tanto o próximo. Nunca condenou tanto o próximo. E diz que só Deus pertence. A cobrança, se pertencer, só Deus. Mas Deus não cobra, Ele dá as leis para nós praticá-lo. Então vamos lá. O nono mandamento é não cobiçar os cônjuges de vosso próximo. É outra coisa difícil. Porque nós pecamos muito mais pelo pensamento do que pelos atos. Muitos amigos meus falavam assim, eu não cobiço a mulher do meu próximo ou uma pessoa quando não está próximo. Mas quando está próximo, eu cobiço sim. Então, isso é o normal, é uma normalidade para as pessoas. E é um crime. Cobiçou, pecou. Veja como é difícil a lei de Deus para nós cumprir na terra. Por isso nós estamos patinando até hoje. E o 10º, não cobiçar nada que não é nosso. Tudo nós cobiçar que não é nosso, nós estamos falhando.
Vamos ver o resultado, como é interessante aqui. Como que se chama a nossa responsabilidade dos Espíritos. Está no nosso Evangelho, está na Bíblia, de capa a capa, isso que eu estou falando. E veja como nós estamos longe para praticá-lo. E muitas pessoas estão recuando, não querem nem saber. Isso é as palavras de Deus. Por que não pregamos as palavras de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus, mas e os mandamentos, quem está pregando? Essa é a verdadeira, é a legítima, é a essência divina, que é de todos os tempos, de todos os países, de todos os mundos. Todos os mundos, essa lei. E temos que praticá-la onde ela for. É de todos os tempos. Olha o que os Espíritos falam para nós. Não é tempo de Moisés, não. E não é a lei de Moisés, não. A lei de Deus é a lei de Deus mesmo, que Ele mandou. É a religião que Ele mandou para a Terra. As 10 leis é a primeira religião. E a última, porque tem que ser pregada essa religião e praticado. É de todos os tempos, de todos os países, esta lei. Veja o que os Espíritos Superiores estão falando para nós. Não é parágrafo, não é alegoria, não é metáfora, é lei. Isso nós temos que entendermos. Se não entender hoje, vamos entender nos milênios futuros. É de todos os tempos, de todos os países, esta lei. E tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que servia a conter pelo temor de um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Na sua, não tinha ele como combater raigados abusos naquela época, né? Se não pegar um Deus terrível e vingativo, como ele pregou no Velho Testamento, um povo super atrasado, né? Combater raigados abusos e preconceitos, adquirido durante a escravidão do Egito. Para imprimir a autoridade às suas leis, ele tem que pregar um Deus violento, para assustar o povo. Até hoje estão assustando o povo com demônio, com tanta coisa ruim que tem nada. Ao invés de pregar Deus de amor, infinitamente amor, fica pregando coisa que não vai levar a nada, só vai querer assustar o povo. O povo não vai se assustar mais. Esse jovem que está ouvindo é muito inteligente. A autoridade de suas leis, não podia. Houve, então, lhe atribuiu origem divina. Dizia que era de Deus, mas não era. Ele atribuía para domar, ajudar a domar aquele povo violento. Conforme eu fizera todos os legisladores dos povos primitivos. Eles não podiam falar muita coisa, né? A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Veja bem. O Deus faz isso, faz aquilo, né? Porque senão eles não iam obedecer ninguém. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes em as quais ainda pouco desenvolvido se encontravam o senso moral, pouco desenvolvido. Eles não tinham como entender um Deus de amor. E até hoje, essas guerras que tem lá no Oriente, lá no coisa, quantas crianças morrendo e tudo, e povo santo, que povo santo matando todo mundo pela frente, gente, matando criança, velho, montuando crianças, mulheres, cadáveres em quantidade. Isso aí coisa de Deus? Que Deus é esse? Esse Deus não é o Deus que nós conhecemos, não. A moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aqueles que incluíram entre os seus mandamentos, esse não matareis. Veja bem o que estão fazendo hoje, matando todos pela frente. Não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, usar as leis para matar as pessoas, isso não existe, gente. Prontamente dita
revestia-se, pois, de um caráter especialmente transitório. Isso é um caráter transitório que ia mudar para o futuro. Falamos do Cristo agora. Cristo é fantástico, né? Jesus não veio destruir a lei, isso que eu estou falando, o decálogo, as leis morais, não veio destruir a lei, isto é a lei de Deus. Jesus não veio destruir a lei de Deus, ele veio cumpri-la. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao conhecimento, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que nos deparam essa lei. O princípio dos deveres para com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e para o próximo. Esse é amar a Deus sobre as coisas e o próximo a nós mesmos. Esse é o verdadeiro. As 10 leis morais estão dentro dessa. Mas nós temos que cumprir essas 2 leis aqui para cumprir as 10. O princípio dos deveres para com Deus, para com o próximo, base de sua doutrina. Tudo a doutrina já está aí. Adianta ficar discutindo, brigando com a religião, se ama a Deus sobre as coisas e o próximo como a vós mesmo. Está resolvido o problema. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, eles, ao contrário, as modificou profundamente, quer no abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações, que até hoje vive a falsa interpretação, criando leis paralelas aí e querendo passar por lei de Deus, né? Vejam bem, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma que Jesus veio fazer, não podia fazer toda a reforma porque nós não estávamos preparados. Reforma não poderia fazê-la passar do que as reduzindo a essa única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e encerrando e acrescentando. Aí estão toda a lei, as 10 leis e os profetas que vieram pregar as 10 leis. Então Jesus veio cumprir as leis. Por essas palavras o céu e a terra não passarão, sem tudo que esteja tudo cumprido, até o último ponto. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, que fosse praticada na terra inteira, com toda a sua pureza. Vejamos o tamanho da responsabilidade que Jesus passou para nós, gente, para toda a humanidade. Esta lei tem que ser cumprida na terra inteira, em todos os tempos, cumprida, com toda a sua essência, todas as nações. Hoje só se mata. Que lei nós temos cumprido, gente? Tem o maior transgressor das leis de Deus e temos que cumpri-la de Jesus. A lei do Antigo Testamento teve Moisés e a sua personificação, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem. A doutrina espírita não é doutrina de homem, é doutrina dos espíritos superiores, que vieram trazer nesses livros, 5 livros que Moisés deixou para nós, que o Kardec deixou para nós. Veja bem, ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes dos céus. Os espíritos são as vozes do céu, em toda parte estão se manifestando, né? Do céu, em todos os pontos da terra, né? Veja bem, como um concurso de uma multidão inumerável de intermediário, é de certa maneira um ser coletivo formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o atributo de suas luzes aos homens para lhe tornar conhecido neste mundo e a sorte que o espera. Tudo vem lá de cima.
todas as boas novas, os Espíritos que trouxeram e vão trazer sempre para nós. Disse o Cristo: não vim destruir a lei, vim cumprir. A lei, porém, vim cumprir. Também o Espiritismo diz. Olha a responsabilidade que nós temos. Não adianta nós querer pular o Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho. Não adianta, gente. Essa aí é a nossa responsabilidade, de pregar esses 10 mandamentos e praticá-lo na sua íntegra. Porque se nós, espíritos, não pregar e praticar, outros vêm e praticam. E nós vamos para onde? Nós temos esse compromisso com Jesus. Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la. E nós estamos fazendo o quê? O Espiritismo é a terceira revelação e vem ter que cumprir essa lei. O espírita tem esse compromisso, esse dever cristão, se ele quiser ser cristão. Porque nós vamos ensinar a doutrina do Cristo. E os 10 mandamentos é na íntegra. Nós temos que ensinar e cumprir. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, que são os 10 mandamentos, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei, que são os mandamentos, e a lei cristã, que são os mandamentos, que nós vamos cumprir. Mas dar-lhe execução. Nada ensina contrário ao que ensinou Jesus. Se nós não ensinamos os mandamentos, nós não estamos ensinando o que Jesus deixou para nós ensinar, o que ele ensinou. Mas desenvolvê-la, né? Mas desenvolvê-la completa, desenvolver, né? O que o Cristo disse que fez, né? Mas desenvolvê-la, completar, explicar em termo claro para toda a gente, que foi dito apenas sob forma alegórica. Na época ele não podia falar mais na realidade. Agora, no Evangelho ele já vem falar, ele não vem falar parábola para nós, ele vem falar as leis, na íntegra, como está lá em 20 de Êxodo, como lá está em 5, 6, 7 Deuteronômio. Vem cumprir, Jesus vem cumprir nos tempos preditos. Jesus cumpriu os mandamentos na íntegra, os 10, mas nós não. E estamos longe para cumprir, nenhum ainda. O Cristo anunciou e preparar e realização das futuras gerações, pois ele é obra do Cristo. Os 10 mandamentos é obra do Cristo, que veio de Deus e ele veio cumprir conosco, que preside conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e se prepara o reino de Deus na terra. Porque aqui nós vamos preparar o reino de Deus aqui, que é a Nova Jerusalém. Mas é nós que temos que preparar. Para nós preparar, nós temos que observar os mandamentos, gente. Como é que não criar uma fraternidade com essa brigaiada aí, com toda essa matança aí que está aí, né? Então, tem mais uma partezinha, só para você encerrar, que já está encerrando. Eu quero só ver, porque tem... Vamos ver como é que vai ser pregado esses mandamentos. Não precisa cobrar nada de ninguém para pregar. Ninguém tem o direito de negociar as coisas de Deus. Ninguém. Eu tenho dó, né, das pessoas que se metem nessas políticas de hoje, que vão ter um preço muito alto para pagar. A hora que deixar o corpo, não vai ser fácil. Vamos lá, só para encerrar aqui. Ninguém pode pretestar e ignorar as suas leis, pois com paternal previdência quiseste que estas se gravassem, Deus quisesse que estas se gravassem na consciência de cada ser humano na Terra. Essa lei está gravada em cada ser humano, em cada um de nós na consciência. Cada um. Sem distinção de culto. Não tem religião. Quem pratica os mandamentos não precisa de religião. A religião somos nós temos que praticar as leis. É para todos. Veja bem, nem nações são privilegiadas, ninguém. Se as violam é porque desprezam essa lei e não têm condições
de ser feliz. Dia virá, que segundo a sua promessa, todos praticarão, todos na terra, todas as nações, todos os espíritos, na terra e no espaço, vão ter que praticar essa lei. Dia virá, isso é os espíritos superiores que estão falando, não é o Leandro aqui. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido será, então, a incredulidade. Todos te reconhecerão, né, por soberano Senhor de todas as coisas, e reinando todas as leis, e reinando aqui na terra todas as leis que vão preparar teu reino aqui na terra. É coisa muito fantástica, né? Tinha mais uns pedacinhos aqui, mas eu não vai dar tempo, porque o tempo já se esgotou. Mas só quero dizer uma coisa. Quem vai espalhar de quem é essas tarefas para espalhar essas leis em todo o planeta são os espíritos que vão trazer dentro dos lares no todo o planeta Terra, porque todos os espíritos são médios. Todos os espíritos na Terra que estão no corpo físico e fora têm mediunidade. Todos. O Paulo falou que todos os espíritos profetizarão. Todos. As crianças, os jovens, os velhos, os empregados, os sábios, todos são médium e profetizarão. Receberão os espíritos. E vão espalhar por toda a terra. E não tem. Se nós vamos ter milhões de espíritos médium na terra, tem milhões de espíritos fora do corpo. Que cada um vai fazer a sua tarefa aqui na terra juntos, um com o outro. As lições vai ser aqui nessa escola da vida, mas dentro dos lares. Porque eles não vão cobrar nada para trazer os ensinamentos. Não. Mas vem dar grande alerta. Não faça isso, guarde esses mandamentos, observe que se vocês violar, vocês vão cair que nem nós já estamos caindo aqui, e nós temos que voltar aqui aí para recomeçar tudo de novo. Não faça isso. E essa informação vai vir em todo o canto da terra, em todos os países, em todas as religiões no momento, e todas as famílias vão receber esse ensinamento dos Espíritos Superiores, que são as vozes dos céus. E estão em toda parte, como uma ciência nova, trazendo as coisas para nós na terra. Que Deus nos abençoe, gente. Vamos prestar bem atenção nessa lei, que essa é para todos nós, gente. Essa ninguém vai escapar, é um imperativo, nós vamos ter que cumprir. Se não queremos hoje, nós temos os milênios para nós praticá-lo. Mas vamos ser doentes, infelizes. Se afastamos da lei, não temos felicidade no coração. Muita paz, muita luz, uma boa noite a todos. Espero que fique gravado isso aí, para as pessoas ir buscar nas Escrituras esse ensinamento real. Não inventar as coisas. Cumprir as leis de Deus, nós temos ido para os céus. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado.